Se tem um ativo no mercado cripto que a gente pode chamar de bom projeto, seria Ether. E aí, esse ativo é uma cilada ou ele é uma excelente oportunidade em 1800? A maior blockchain onde tem DeFi ou stablecoins, o segundo maior ativo cripto, a prata digital. É o momento da gente investir nele ou não? Olha só, na nossa análise de hoje a gente vai olhar para métricas, dados exclusivos de Ether para entender se nós temos uma oportunidade ou se nós estamos diante de uma grande cilada, se vem mais quedas aí pela frente no ativo ou não. Através disso a gente consegue bolar uma estratégia para que a gente faça os nossos investimentos nesse ativo. Eu vou te explicar na análise de hoje esses dados e como que eu, Gui Teles, estou me comportando nos investimentos quando a gente fala em Ether. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, guarda essa linha laranja aqui que eu já vou falar com você o que ela significa, mas eu quero que você entenda que quando essa linha laranja embicar para cima, a gente terá uma das grandes oportunidades no Ether, beleza? Mas antes da gente falar nela, a gente vai passar por alguns dados nesse ativo. Bom, entendendo ali que muitos investidores estão descrentes nesse momento, né, principalmente olhando para o mapa de calor das carteiras, a gente está vendo as pessoas distribuindo agora, depois do ativo ter caído dos $4.000 para os 1.800, as pessoas não estão acreditando nesse ativo agora. Isso daqui tem uma explicação, tem um motivo pela qual isso está acontecendo e eu vou te explicar nos próximos dados. Mas eu quero que você entenda que a maior parte dos investidores estão com prejuízo acumulado. Por conta disso, a gente olha para um sentimento, né, que é o SOPR, e a gente vê que o SOPR está abaixo da linha neutra, ou seja, que um consenso aqui é das pessoas mais em pânico, mais desesperadas em investir nesse ativo. Isso daqui a gente está falando para aquelas pessoas que estão rodando um bom projeto, que compraram ali acreditando que a alta é infinita, ou que compraram acreditando que Ether ia parar em $10.000 e estão rodando esse ativo até hoje. Essas pessoas elas estão completamente desanimadas e a gente vê isso através dos dados. A gente olha para Ether, por exemplo, e Ether em 1.800 ele está abaixo do Realized Price. Realized Price é o custo médio de todos os investidores. E o Realized Price é quem dita as fases de fundo cíclico. Olha que louco! Quando a gente olha para esse indicador aqui, a gente está vendo aonde são formados os fundos cíclicos do Ether. Veja que em 2016 ele formou seu fundo cíclico ali, abaixo do Realized Price. A gente sabe que em 2018, 2019 ele também formou seu fundo abaixo do Realized Price. A gente sabe que no Corona Crash ele também formou seu fundo abaixo do Realized Price. Em 2022, mesma coisa. O que isso significa? Significa que porque ele entrou abaixo do Realized Price, a gente vai dar all-in nesse ativo? Ou a gente vai começar a utilizar aquelas estratégias de DCA infinito? Caiu, comprou, caiu, comprou, caiu, comprou, e você está comprando desde os $3.000, a parada já está em 1.800, quando você olha para sua carteira, seu custo está em 2.600 e você não consegue mais reduzir o custo. Obviamente que não, né? A gente não vai utilizar esse tipo de estratégia. A gente deve ser muito mais estratégico nesse momento. Caiu, tem uma região de saída, tem uma região de alvo, tem possíveis proteções no 0 a 0. A gente deve ter uma operação muito mais estruturada nesse momento, porque afinal de contas, não é porque a gente entrou abaixo do Realized Price que a gente já vai simplesmente formar um fundo. Lembre-se que a gente pode mergulhar ainda muito abaixo do Realized Price. Realized Price ele só nos dita que chegamos em uma região de oportunidade cíclica. E essa oportunidade ela está na mesa e você deve analisar ela dia após dia com outras métricas também para você entender se você vai tomar uma decisão de comprar aquele ativo ou não. Mas para mim um fato é que agora, abaixo do Realized Price, Ether é uma oportunidade e não uma cilada. Esse ativo pode ter sido uma cilada para aquelas pessoas que holdaram, compraram em $4.000 e estão acreditando que ele vai em $10.000. Agora, para quem tem caixa, para quem não tem esse ativo na carteira, agora pode ser sim uma oportunidade. Isso quer dizer que a gente já vai comprar? Não. A gente vai olhar para mais métricas e eu vou te explicar como que são as minhas decisões
nesse momento para esse ativo. Mas eu não posso negar que aqui nós estamos em uma fase de oportunidade. Se tem um momento que eu olho para os ativos e falo, cara, eu gostaria de acumular esse bom projeto, é quando nós estamos abaixo do realized price. Isso serve para Ether, isso serve para Bitcoin, serve para Solana, isso serve para qualquer ativo. Entramos abaixo do realized price, a gente tem uma oportunidade sim na nossa frente, tá? Mas você não deve ser amador, como eu falei, simplesmente sair comprando aqui. Afinal de contas, se a gente olhar para o ciclo passado, a gente vai ver que ele entrou abaixo do realized price, $320. Depois, o ativo foi em 250. Mas a gente já vai continuar a nossa análise e entender até onde ele pode ir. Olha só, por que eu falo de oportunidade? Só porque entrou abaixo do realized price? Não. Porque quando a gente olha para a quantidade de Ethers que estão no lucro nas carteiras, a gente tem uma quantidade de Ethers inferior ao fundo que nós fizemos em 2020. Ou seja, menos pessoas estão no lucro agora do que nós estivemos no fundo de 2020. Isso é um bom sinal, isso significa que a gente não tem grandes pressões de venda de realizações de lucro. E as maiores pressões do mercado são as pressões de realização de lucro. Quando a gente vai em patamares altos, assim como nós estivemos em março de 2024 ou em dezembro de 2025, são regiões que a gente deve distribuir. São regiões que a gente não deve acreditar que a alta é infinita e sim começar a proteger o nosso capital. É exatamente isso que eu recomendei para os meus clientes. Agora que estamos em patamares como o do Corona Crash ou como o do fundo de 2018, o jogo aqui ele começa a mudar um pouco. Pode ser sim um ativo que a gente deve olhar com mais carinho nesse momento. Não olhar batendo tanto no ativo. Se você me viu fazendo análise de Ether em $3.000, em $4.000, você me viu batendo muito nesse ativo. Falando que Ether abaixo de 3.100 a gente iria entrar em um bear market, e nós entramos em um bear market. Se você ainda não enxergou um bear market pela frente, meu caro, eu não sei o que é um bear market. Altcoins caindo 70%, Ether caindo 60% praticamente. Quando a gente olha para Bitcoin, ele nem iniciou as suas grandes quedas e todo mundo já entrou em colapso. Isso para mim é um bear market sim. Eu que não vou ficar segurando esses ativos durante essas fases. Eu sinto muito. Se você ainda não conseguiu enxergar isso, é porque você ainda não conseguiu entender como os dados funcionam, como a lei da oferta e da demanda funciona. Esse momento é um período de baixa, onde as quedas elas são muito mais intensas, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, por mais que tenhamos oportunidade na nossa frente, beleza? Quando a gente olha para o NPL geral, que é o que vai ditar se os ativos no geral eles estão em capitulação ou em euforia, a gente sabe que o NPL geral ele acabou de entrar em capitulação. A gente sabe que tem muito espaço para poder capitular ali, mas o mais importante é a gente quebrar essa métrica e olhar para os investidores de curto prazo e os de longo prazo. Quando a gente quebra o NPL só para os investidores de curto prazo, a gente sabe que esses caras estão em capitulação desde lá de cima, né? Os caras estão comprando o Ether ali desde os 2.800, acumulando Ether e simplesmente acumulando prejuízo. Cada dinheiro que ele injeta é mais prejuízo acumulado. Mais dinheiro, mais prejuízo acumulado. Esses caras estão em níveis de capitulação muito forte, em níveis de capitulação cíclica mesmo. Quando a gente olha, são patamares igual quando a gente tinha 3AC quebrando, que foi o final ali, por exemplo, do nosso bear market, quando a FTX quebrou também. São capitulações muito fortes, um prejuízo acumulado muito forte. Se a gente olhar para o investidor de longo prazo, a gente sabe que o investidor de longo prazo ele ainda não capitulou, mas ele já entrou na região de medo, de fear. Isso daqui mostra que o investidor de longo prazo ele está sem prejuízo nesse momento, mas ele também está ficando sem lucro. Significa que o cara que comprou Ether lá em agosto de 2022 a 1.900, hoje vê o ativo a 1.900. De agosto de 2022 até 2025, ele não fez R$1, zipo, zero, nadinha. Isso significa que se ele tivesse investido na renda fixa, teria sido melhor ou pior. Esse cara viu o Ether chegando em $4.000, ele não vendeu, ele não realizou. E agora que a parada volta para o 0 a 0, ele começa a desacreditar desse ativo. Ele começa a entender que não houve performance nesse ciclo. Ele começa a entender que agora não é a hora de investir em Ether. Agora ele começa a entender que é a hora de investir em Bitcoin.
Agora ele entende que a performance de Bitcoin foi muito melhor do que de Ether. Agora ele começa aquela frase que a melhor coisa que eu teria feito nesse ciclo é deixado 100% do meu capital em Bitcoin. Bom, esses são os momentos onde a gente começa a ter as oportunidades. Esses são os momentos onde a gente pode sim começar a olhar para mais exposição ao risco, olhar mais para esse ativo, porque as pessoas já estão desanimando. A maior parte desanimando do ativo não tem mais quem desanimar, ou seja, nós estaremos nos preços mais baratos. E isso vai nos trazer grandes oportunidades. Ether para mim agora é uma excelente oportunidade, mas eu não estou comprando e holdando Ether e eu vou te explicar isso daqui. Essa grande oportunidade, ela pode começar a entregar uma excelente performance a partir do momento que aquela linha laranja ela começar a subir. E a gente vai voltar para aquela linha laranja e eu vou te explicar exatamente o que ela é. Mas eu quero que você saiba que a gente tem um leve espaço aí para poder capturar os investidores de longo prazo. Esse espaço aqui poderia fazer com que Ether voltasse em patamares ali de $1.500. Porque se a gente olha para o maior suporte e a maior demanda dentro dos dados on-chain, ela está em duas regiões. A primeira região é os 1.800, a região que nós nos encontramos no momento. Ou seja, Ether entra ali abaixo do Realized Price com sentimento negativo. Vários investidores já começam a olhar, investidores que entendem sobre esse mercado, eles já começam a olhar em $1.800. Lembrando, cada carteira, uma carteira, tá? Cada estratégia, uma estratégia. Tem players que vão comprar aqui em 1.800 e vão aceitar drawdown até 1.500. Eu, Biteles, não aceito isso nem para mim, nem para os meus clientes. Vou te explicar o porquê. Mas eu quero que você saiba que a próxima região de suporte, a próxima região de interesse on-chain que nós temos é os 1.500. E aqui pode ser sim um fundo majoritário. A gente já vai comentar sobre isso daqui. Só que eu quero que você entenda que mesmo que nós estamos em 1.800, mesmo que a gente tenha uma excelente oportunidade, a gente sabe que Ether está dentro de uma fase de bear market. Olha só, todos esses dados que eu te apresentei aqui, se a gente começar a juntar esses dados e outros dados também, que eu não posso te apresentar aqui abertamente no YouTube, a gente pode chegar nesse meu indicador, que é construído por mim, que ele resume todas essas informações e me mostra as fases de bear market vermelha, bull market verde. As fases de bull market são as fases mais saudáveis para a gente investir, para a gente ficar rodando o ativo, para a gente acreditar que a alta é infinita. As fases de bear market são as melhores fases para a gente ser cavaleiro do apocalipse. Entender que a queda ela vai mais para baixo e esperar que sim, na semana que vem ele estará mais barato do que nessa semana. Porque afinal de contas nós estamos em bear market. Se nós estamos em bear market, significa que as quedas elas são mais intensas do que as altas. Se nós estamos em bull market, as fases são mais intensas de alta do que as quedas. Simples assim. Eu não utilizo bull market e bear market depois que a gente tiver pivô de baixa dentro de um gráfico semanal, porque já vai ter dado 50% de prejuízo. Se eu não aceito 20% de prejuízo para os meus clientes, você acha que eu vou ficar esperando 50% de drawdown no Bitcoin para poder acreditar que nós estamos em bear market? Obviamente que não, né? Eu vou ter que tomar essa decisão muito antes. E esse meu indicador, ele tem essa função de me antecipar essas movimentações. Por exemplo, Ether abaixo dos 3.100 é bear market, meu caro. Daqui para baixo eu sei que as quedas elas serão intensas e fortes. Olha só, ninguém acreditava quando eu falava sobre bear market e Ether em 3.100, não é mesmo? Aqui não parecia que a gente iria iniciar um bear market. Inclusive aqui, nem eu mesmo esperava que a gente poderia ver Ether em 1.800 ou cogitar Ether em 1.500. Por que eu não sabia disso? Eu não consigo prever o futuro. A única coisa que eu sabia aqui é que a gente estava iniciando um bear market. Diante disso, eu não pago para ver até onde que vai ser a queda. Eu saio fora e simplesmente me protejo e protejo os meus clientes de uma queda bem expressiva, 45% até o patamar que nós estamos hoje, ou de 53% até a gente chegar nos 1.500 ali. Eu quero que você saiba que você não deve pagar para ver até onde é esse bear market e o que isso significa. Poxa, nós estamos abaixo do Realized Price, mas nós ainda estamos dentro de uma fase de bear market, ainda tem grandes potenciais de queda. O que isso significa nas nossas decisões? Que nós não vamos comprar Ether aqui
e esquecer. Não é compra sem stop, não é comprar e acumular, caiu, comprou, não, porque a gente ainda tem mais um espaço de queda até os 1.500, que esse espaço ele nos abre margem para 17%. Cara, você investiu 1 milhão em Ether, eu tô falando que 170 mil reais podem virar pó, porque a gente tem mais espaço para poder cair. E como eu respeito o meu dinheiro, que é suado, dá trabalho para juntar o dinheiro, para chegar nos milhões, para ter tudo isso, pô, cara, eu levei décadas para chegar no meu primeiro milhão. Você acha que eu vou pegar 1 milhão investido em Ether e vou esquecer ele? Obviamente que não, né? Eu respeito esse 1 milhão ou qualquer centavo que eu tenho e eu respeito o dinheiro dos meus clientes também. Eu não aceito que os meus clientes tenham 20% de prejuízo. Eu acho um cúmulo as pessoas que falam que cripto é volátil. Tá tudo bem cair 30%, 40%, 50%, porque depois vem uma alta de 100%. Para mim, essa matemática não fecha. Se caiu 50% e subiu 100%, significa que você tá no 0 a 0. Era melhor ter investido na renda fixa, não ter corrido risco, não ter visto seu patrimônio se desvalorizar 50%, não ficar 2 anos investido para ficar no 0 a 0. Cara, vai para renda fixa, porque lá você vai sair lucrando depois desses 2 anos, tá? Eu prefiro me proteger, eu prefiro proteger os meus clientes e eu prefiro me expor quando o mercado ele está muito mais certo. Gui, você é uma pessoa mais conservadora e não tem nada de conservador ou agressivo quando a gente fala em investimentos. Tem momentos para tudo. Tem um momento de você ser agressivo, você ter a sua alta exposições em altcoins, você querer aquela gema e vai multiplicar em 10.000%, existem os momentos disso. Olha o meu canal em novembro de 2024, você vai ver um shitcoiner aqui na sua frente, porque eu tinha 10% investido em Bitcoin, o restante estava tudo espalhado em Ether e em várias altcoins. Mas existem momentos que a gente deve ser conservador. Olha para minha carteira, 90% em caixa durante toda essa queda, porque aqui, meu caro, você tem que preservar o seu capital, beleza? Então, por mais que a gente entenda que Ether chegou em uma boa região, a gente deve comprar com operações estruturadas. E eu não estou falando para você aquilo que eu acho, eu estou falando para você aquilo que eu faço e eu provo aquilo que eu faço. Olha só. Eu iniciei a minha distribuição em Ether em 3.600. Você já está cansado de saber isso. E o preço mais barato que eu vendi ali foi em 3.200. Significa que, vamos colocar que o meu custo de venda ali foi em 3.200. Significa que o ativo ele já teve uma boa desvalorização desde a minha venda. A gente está falando de 43% já. Os meus clientes já podem recomprar quase o dobro da quantidade de Ether com a mesma quantidade de dinheiro que eles tinham lá em cima. Sem fazer estratégia de DCA, sem colocar R$1 a mais para dentro. Eles podem comprar quase o dobro só por ter saído de Ether em 3.600. E recentemente eu soltei uma análise aqui no canal explicando sobre esse Realized Price, explicando que Ether era uma excelente oportunidade. E eu comentei também que eu estava comprando Ether em 1920. Mas não significa que essas compras que eu fiz em Ether aqui, elas seriam uma compra simplesmente acreditando que porque eu estou comprando o mercado vai voltar a subir. Não, pelo contrário, era uma compra extremamente estruturada, onde ela tinha um stop muito claro no momento da compra, que era 1.750. E aconteceu que desde a compra que eu fiz, o mercado começou a subir e começou a fraquejar. E nos últimos dias eu vim falando com você aqui no canal sobre o fim do rally nas criptos, sobre novas quedas acontecendo. E muitas pessoas não acreditaram mais uma vez nessas quedas, e nós tivemos novas quedas. Diante desse cenário, eu não posso negligenciar que os dados eles estavam negativos. Então o que eu peço para os meus clientes fazerem nesse momento? Nós tínhamos um stop em 1.750, certo? Que era exatamente aqui embaixo. Nós, obrigatoriamente, subimos esse stop para o 0 a 0, simplesmente em 1.920, o mesmo preço que a gente pagou. O porquê? Aqui eu estou vendo que o mercado ele está começando a fraquejar nos 1.800, que é uma região de suporte, só que ele está abrindo margem para buscar os 1.500. Então, eu não vou ficar rodando as posições que eu comprei aqui nos 1.900 até lá embaixo. Não vou rodar isso. Vou me desfazer, me desfiz no 0 a 0, sem prejuízo nenhum. Aguardo o mercado se movimentar, me mostrar o próximo interesse comprador. Se a gente chegar nos 1.500 e tiver mais uma vez interesse comprador, eu vou entrar nesse ativo mais uma vez.
Se o mercado reverter nessa região e não tiver mais decisões de queda, mais movimentações de queda ali, eu vou entrar no ativo mais uma vez. Mas aqui eu estou te mostrando como que a gente deve operar em fases de bear market. O jeito que você opera em um bull market, ele é simples. Qualquer um consegue fazer dinheiro. Se você tem a 8ª série concluída, você sabe 2 mais 2, você consegue fazer dinheiro dentro de cripto. Se coloca dinheiro em Dog to the Moon, você faz dinheiro em Dog to the Moon. Isso durante uma fase de abundância, em um bull market. Mas em bear market, meu caro, as estratégias elas são muito mais complexas, muito mais estruturadas. As oportunidades elas são muito mais diferentes do que em fase de bull. No bull, todo mundo se parece um analista com 2, 3 linhas no gráfico. No bear, some esses analistas tudo, porque a gente sabe que 2, 3 linhas no gráfico não é o que funciona para a gente tomar uma decisão de compra e de venda. Se funcionasse, eu não investia mais de 100 mil reais somente nessas informações aqui da Glassnode, que você vê algumas expostas aqui no canal. Porque a gente precisa sim de dados muito mais complexos para a gente tomar uma decisão de compra e de venda. E nossas operações elas devem ser muito mais estruturadas, tá? Você não pode simplesmente sair comprando o ativo aqui, acreditando que ele vai voltar a subir da noite para o dia. E bom, quando a gente olha para isso, a gente sabe que temos mais margem para novas quedas, mas que a gente está dentro de uma oportunidade. Tem um indicador que ele vai nos mostrar essa grande oportunidade em Ether, e esse indicador é exatamente essa linha laranja. Eu quero que você observe que quando essa linha laranja começou a subir, Ether perante ao Bitcoin, ele começou a performar bem. E quanto mais essa linha começou a subir, mais Ether começou a performar perante ao Bitcoin. Quando essa linha ela começou a cair, Ether começou a perder a sua performance perante ao Bitcoin. E se a gente olhar aqui desde quando essa linha começou a cair, essa linha ela já está caindo, já faz 1085 dias. E Ether vem perdendo valor perante ao Bitcoin. Só que a gente sabe que essa linha ela está em breve para poder começar a subir. E essa linha aqui, ela significa o balanço do Fed. Essa linha mostra quando nós estamos em expansão monetária ou em contração monetária. Olha só, se você olha para o M2 para entender se nós estamos em expansão ou em contração monetária, desculpa, mas você está olhando para o indicador errado. M2 é só um saldo de contas acumulado. Pesquisa aí e você vai entender que isso não muda se estamos em expansão ou em contração. O que dita se nós estamos em expansão ou em contração é quanto de dinheiro virgem está sendo injetado na economia. Esse dinheiro virgem nos Estados Unidos, a gente vê isso através do balanço do Fed. Se o balanço está diminuindo, significa que o Fed está retirando dólares da economia. Não me importa se ele está tirando 5 dólares, 5 milhões, 5 bilhões ou 5 trilhões. Ele continua tirando dinheiro da economia. Não é porque desceu de 35 para 5 que as coisas já estão em expansão monetária. Significa que a gente ainda continua tirando 5 do mercado. E quando esse balanço do Fed voltar a subir, nós entraremos em expansão monetária. Somente quando ele voltar a subir. E pelo que tudo indica, Ether perante ao Bitcoin ele só vai nos entregar uma performance quando o balanço do Fed voltar a subir. Ou seja, a gente pode casar esse fundo cíclico do Ether, a gente pode ver a capitulação cíclica acontecendo ali, por exemplo, do investidor de longo prazo, dentro dessa região que nós estamos, que é abaixo do Realized Price, uma região de bear market com interesse ali em 1.500, quando o Fed voltar a injetar dinheiro na economia. Porque isso vai mostrar que a gente tem um dinheiro mais abundante, o mundo está mais abundante, as pessoas vão tomar mais risco e Ether, ele é um dos indicadores que a gente tem da tomada de risco no mercado cripto. E a gente sabe que enquanto essa linha aqui ela não embicar para cima, não dá para você esperar que a Ether vai ter uma performance perante ao Bitcoin. E olha só, mais uma vez, não me importa qual que é o nível de inclinação dessa linha. Se a gente está diminuindo 35 ou 5, o que importa é quando essa linha ela vai voltar a subir. E foi exatamente o que aconteceu em setembro de 2019. Dali, Ether performou melhor do que o Bitcoin. Então a gente deve aguardar também por essa linha para a gente tomar grandes decisões de entrada, decisões de acumular um bom projeto que é Ether, né?
Ether está em 1.800 e ele está barato? Sim, não posso negar que é uma excelente oportunidade, mas ele pode ficar mais barato ainda. Gui, e se ele não for em 1.500, ele voltar a subir? E cara, você já entendeu que a alta não é infinita, não é mesmo? Você já entendeu que o mercado se movimenta em ondas, não é mesmo? Se ele voltar a subir e não for em 1.500, a gente vai ter os sinais, porque afinal de contas a gente analisa o mercado cripto todos os dias. Então a gente pode tomar decisões todos os dias. Se amanhã ele voltar a subir e for para novas patamares de preço, então tomamos novas decisões de investimento, decisões de acumular esse projeto. Inclusive, essa linha laranja aqui, ela vai nos ditar a quantidade de Ether que a gente vai ter na nossa carteira ou não. Se a gente vai ter 10% em Ether na nossa carteira ou se a gente vai ter até 60% em Ether na nossa carteira. Tudo é estratégico, tudo depende dos dados. Através dos dados, a gente pode tomar boas decisões. E se você quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões, se você quiser ver a minha carteira e copiar e colar aquilo que eu estou fazendo, vender Ether em 1.600, em 3.600, comprar Ether em 1.900, estopar no 0 a 0, sem prejuízo, sem nada, aguardar por novas compras, aguardar por novos sinais, se você quiser copiar e colar tudo isso, você pode entrando para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link e esse link ele te direciona para uma página onde eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente a carteira Rumo ao Milhão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo aqui, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Carteira Rumo ao Milhão não é uma lista de 10 bons ativos, não é holdar Ether, caiu, comprou. Essa não é a carteira Rumo ao Milhão. A carteira Rumo ao Milhão é uma carteira dinâmica que tem um interesse em vender Ether em 3.600, recomprar em 1.900. Se não der certo, a gente vai estopar em 1.900, a gente vai aguardar por novas compras, a gente vai buscar uma nova posição ali, por exemplo. Assista esse vídeo, que nesse vídeo você vai entender se ela é para você ou não. Aqui eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo no seu celular, que você vai receber as notificações de decisão de compra e de venda do Gitelis na tela do seu celular, igual você recebe do WhatsApp. Simples e claro, você só precisa fazer aquilo que eu estou fazendo. Aqui abaixo você tem o resultado de alguns clientes também, para você entender que os resultados eles não são apenas meus, mas sim de quem segue a carteira Rumo ao Milhão também. Se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas, se você estiver procurando uma carteira dinâmica, uma carteira que te proteja durante as quedas e que te exponha durante as altas, que surfe as altcoin seasons, e já aconteceram 4 nesse ciclo, a carteira Rumo ao Milhão, ela é para você. Uma carteira totalmente dinâmica e acesso exclusivamente às minhas decisões e teses, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Eu